Aí vocês opinem aí. O nosso amigo Abel Ferreira, Sormani, ele deu uma declaração primeiro sobre o que aconteceu no jogo do ano passado, certo? Rapidinho, 10 segundos. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo do ano passado, o Abel Ferreira. É uma sequência agora. Isso foi quando? É uma sequência agora. Essa declaração? Foi no último jogo aí agora do Foi Palmeiras. agora, né? Contra o Botafogo. Vamos, olha aí. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Coloca de novo. Entendeu, Sormani? Não. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Ele tá falando que depois daquele jogo... daquele lance lá do Alain. Porque algumas equipes se uniram contra o Palmeiras depois daquele jogo. Certo? Que ele preferia ter perdido aquela partida se ele soubesse que a consequência seria essa. Mas o que ele quer dizer com isso? Então, vamos chegar nessa conclusão. Não estou entendendo o que ele quis dizer com isso. Ele falou Ele que quer dizer que ele perdeu o campeonato porque os times se uniram contra o Palmeiras? Falou que existe um complô contra o Palmeiras. E aí o que acontece? A gente tem, de um lado, o Rui Costa. Vamos ver o Rui Costa primeiro. Olha o que o Rui Costa falou sobre o enfrentamento agora contra o Palmeiras que vai acontecer para o André Hernan. Bom, São Paulo e Palmeiras é um confronto que sempre é muito importante, é um clássico. Especificamente nesse final de semana, é um clássico que nos permite continuar lutando por estar somando pontos. Nisso eu concordo com o treinador do Palmeiras. Não interessa, estar líder agora é importante, mas o que interessa é estar líder na 38ª rodada, que é isso que vai te dar o título, né? O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem, né? O fato é que ganhou, né? E nós, infelizmente, nós temos tido nesses confrontos em 2 competições distintas erros que não raros favorecem ao adversário, né? Então o que nós esperamos? Nós esperamos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, um treinador muito capacitado, e por isso, e eu disse isso da última vez que os enfrentamos, por isso que a arbitragem ela tem que permitir que o jogo se resolva no campo, né? E infelizmente isso não tem acontecido. Então nós desejamos que a arbitragem aplique a regra e que se permita às 2 equipes se confrontarem e ver quem é mais competente, né? O que a gente não pode é ter erros, repito, crassos de uma mão estendida, de uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho, e isso passar em branco, né? Se a arbitragem passar despercebida, teremos um grande clássico e aí vai ganhar quem for mais competente. O que nós não podemos é deixar de ganhar esses jogos porque há uma interferência da arbitragem. Eu acredito que nós temos que fazer o que fazemos, né? Eu estive na Federação Paulista conversando com todos e tentando entender os motivos da decisão que foram tomadas. O São Paulo participa de todas as reuniões pós-rodada para analisar as arbitragens, não só do São Paulo, mas dos outros clubes. E vou repetir o que eu disse aqui há pouco, né? O que nós esperamos no jogo, no próximo confronto contra um adversário, repito, competente, que tem os seus mecanismos, que tem um treinador competente. O São Paulo também tem um grupo competente, tem um treinador muito qualificado. É que o jogo se resolva dentro do que ele estabelece desportivamente. Nós não podemos mais ter interferências de erros de arbitragem, né? E que repetidas vezes favorecem a uma determinada equipe. Portanto, o jogo é complicado por si só. O jogo já é um jogo, uma partida extremamente complexa e ela precisa se definir no campo. Então, o que nós desejamos no São Paulo é que, e esse é o desejo do torcedor, é que se permita ao São Paulo enfrentar o nosso adversário dentro do que a regra de jogo prevê. Olha aí. E aí, Sormani? Não, eu acho que tá tentando se proteger pro jogo, né? A ideia é essa, nessa declaração. Mas o que me incomoda é que ninguém fala, quando eu falo ninguém, é o pessoal aí, né, dos times, né? Não é só do São Paulo, de todo mundo, do comportamento inadequado dos jogadores em campo. No jogo do Santos contra o Internacional,
o pênalti do Vitinho em cima do Moisés foi muito claro. Demorou 2 minutos, eu marquei, 2 minutos e 30 e pouco, para ser cobrado, porque os jogadores estavam reclamando. Então, a pilha que eles botam na arbitragem, se não houvesse, a chance deles errar diminuiria. Então, os jogadores não ajudam. O Abel não ajuda com essas declarações, o Rui Costa não ajuda com essas declarações, os jogadores do São Paulo e do Palmeiras, só para citar esses 2 times, que é o caso aí em discussão, mas vale para todo mundo. Eles não ajudam. É duro apitar jogo de futebol. É duro. Então, cobrar a arbitragem é fácil. Agora, cobrar o comportamento deles, eles não cobram. Repito, quase 3 minutos para se cobrar o pênalti Santos Internacional, um pênalti claríssimo. Os jogadores estavam fazendo o quê? Reclamando? Por quê? Porque aquela velha história. Reclama agora para pressionar, porque na jogada seguinte, se tiver alguma dúvida, o cara está pressionado, ele pode marcar a meu favor. Essa é a lógica. Então não vai ter jeito nunca da arbitragem ser boa, de não errar, de não cometer equívocos. Porque os jogadores, os dirigentes, os treinadores, eles são os primeiros a atrapalhar a arbitragem. Ele diz aí, Quesada, em outras palavras, eu vou traduzir aqui, Quesada e Perrone, o que ele falou ali, que ele não aguenta mais ser garfado contra o Palmeiras. É isso que ele falou. Cara, vou ser sincero. Vamos. Queria nem saber quem é esse Rui Costa e quem é esse Alexandre Barros aí, cara. Não? Então vamos ver o Alexandre Barros falando agora. Desculpa. Anderson Barros. Né? Ó, muito nhenhenhen, muita conversa. É importante ouvir Alexandre o Barros era o da moto, pô. Lembra? Sim, muita conversa. Então, já que você pediu, tá aí. Pô, Quesada. cara, como o Anderson Barros tá magro. Você pediu, tá aí, ó. Aqui você manda. Vai. Tá irreconhecível. Irreconhecível. O São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos, extremamente oportunista e extremamente irresponsável quando você traz para um clássico uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa. O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso. Tu não é a mesma pessoa, cara. Não gostou do que o Rui Costa Eu falou. morava lá no Rio de Janeiro, no condomínio que eu morava, ele morava lá também. Eu fazia lá academia, a mulher dele chama Roberta, era minha amiga. É, pessoal, tudo lá. O Vitinho morava lá, uma vez eu vi o Vinícius Sim, Júnior. tá E ele completamente morava lá. diferente. É outra pessoa. Sim. É outra pessoa. Opa, informação importante tá rolando agora, hein? Diga. Informação não tem hora para acontecer. O goleiro Hugo Souza é convocado para defender a seleção brasileira. Ele substituirá Alisson, afastado por causa de uma lesão. É Deus Escalando a seleção brasileira de futebol. Notícia O meu agora. pai- Então volta, que essa é uma pintou fase agora. do meu volta. pai. Tá? A gente já volta aqui com São Paulo e Palmeiras. Desculpa Quesada, interromper. eu notícia queria de falar. seleção brasileira. Vamos lá, ó, informação de agora, aqui, em primeira mão, na nossa placar. O goleiro Hugo Souza foi convocado para defender a seleção brasileira pelo técnico Ancelotti, amistosos agora nos Estados Unidos contra França e Croácia. Ele substitui o goleiro Alisson do Liverpool, que está machucado. Tem informação sobre essa lesão do Alisson ou não? Não, a única Não vai- informação que o Alisson está machucado, só isso. Muito Mas eu bem. vou pesquisar Boa e te dou essa sorte informação ainda. Boa sorte pro Hugo Souza. Eu posso falar só uma rápida antes do Perroninho aqui. O Anderson, você deveria ter falado na hora que o João das Couves aí falou que havia um sistema no futebol brasileiro. João Martins. Isso é muito sério. A dona Leila também deveria, já que quer ser o Paladina. O arauto. A paladina, né? Tem o feminino de paladina, é paladina, né? A paladina da justiça deveria ter chamado a atenção desses caras, porque o Palmeiras acusou um sistema que era contra ele naquele campeonato de 2023. A lisura do campeonato. E quem foi campeão naquele ano? Palmeiras. Então é o seguinte, muito blá blá blá. Esse Alexandre aí, Anderson Barros, que só aparece também em alguns momentos, se comunica muito mal com a torcida, tá sempre escondido lá. E esse Rui o quê? Costa. Pô, esse cara trabalhava no Grêmio, vinha aqui e falava que tinha um monte de coisa errada no futebol, que o Grêmio toda hora era prejudicado. Agora tá desse lado e muito blá blá blá. Muito blá blá blá. E vocês não ajudam
em nada. A arbitragem é ruim, mas vocês são piores ainda. Então ninguém tem moral de falar nada. O Abel, o João, o José, o Rui, o Alexandre, o Anderson, vocês não têm moral nenhuma para falar nada. Vocês não fazem nada decente para melhorar o nível da arbitragem brasileira. Vocês criam factoides, inventam coisas que não provam, falam de sistemas e depois ficam fazendo a gente perder tempo para ficar comentando essas merdas que vocês falam. Perrone. Então, gente, vamos ser sinceros. Porra. Sempre, no futebol, sempre teve aquele aquecimento antes de clássico, antes de jogo grande, de um cara falar, outro cara falar. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema ainda mais em falar coisas que aconteceram, fatos mesmo que aconteceram. O São Paulo realmente foi prejudicado em alguns jogos contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras está há 11 jogos aí com invencibilidade contra o São Paulo. 11. Desses 11, 8 lá no estádio do Palmeiras, né? No gramado sintético, etc. Por que tanto jogo assim lá e pouco no Morumbi? Porque o Palmeiras ficou muito tempo primeiro lugar, segundo lugar no Campeonato Paulista e dá vantagem para ele jogar muito mais do que contra o São Paulo. Ah, tá. Então, assim, tem bastante disso. Inclusive, até colocaram aqui agora. E eu acho isso legal, sabe? Colocaram no Instagram que de 11 jogos, 8 foram lá. Não tem problema nenhum. O Palmeiras mereceu estar com mais jogos do que o São Paulo, porque o Palmeiras foi mais campeão e vice que o São Paulo no Campeonato Paulista. Tá sendo garfado pelo Palmeiras ou não, Perrone? Sim. Essa é a discussão. Sim, em muitos jogos, eu falei, em muitos jogos foi garfado, foi um fato. O Rui Costa, da maneira dele, falou sobre esse fato. Falou uma coisa que eu também acredito que quanto menos a arbitragem interferir, melhor a discussão do futebol, melhor o futebol. Você acha que o São Paulo tem que ser retribuído pela arbitragem? Não tem que ser, não tem que ser retribuído em nada. Tem que ter uma arbitragem isenta. Se for retribuído, você vai ficar triste? Não é isso. Porque você vai ficar triste se tiver uma retribuição? Não tem. A retribuição que teve foi esse pênalti aí que marcaram pro São Paulo, que não foi. Esse último aí foi um pênalti marcado que não foi. Mais um erro da arbitragem, mas já estava 2-0. Tem muita coisa entre Palmeiras e São Paulo que nos últimos anos, é claro, é fato. Não é nem claro, é fato. E por isso que o diretor do São Paulo falou. Você tem mais bronca hoje, do Palmeiras ou do Corinthians? Eu já falei uma coisa em vários programas. Eu falo, para mim, Daniel Perrone, para mim, o clássico de São Paulo é São Paulo e Palmeiras. Talvez não seja o maior, mas é o mais tenso e o mais nervoso de todos, por conta da história que envolve São Paulo e Palmeiras. Qual história? A história de suposta tomada, quererem tomar o Palestra Itália, e o Palmeiras usando o gás lá no vestiário do Muricy. Todas essas histórias juntas, elas compõem essa rivalidade que é enorme entre São Paulo e Palmeiras, que até são clubes muito parecidos. Eu acho que o Corinthians é um pouco diferente dos dois. E os dois são muito parecidos, por isso que essa rivalidade eu acredito que seja a mais tensa rivalidade da cidade de São Paulo. Talvez não a maior, mas a mais tensa, com certeza é o São Paulo e Palmeiras. E isso traduz no que o Anderson Barros falou. Mas, e eu acho assim... Mas eu entendo o que o Perrone está falando. Acho que é questão de diretorias. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que assim, a rivalidade do Corinthians e Palmeiras, ela é grande, ela é enorme. É engraçado, só que diretorias é verdade. Você não vê a diretoria do Palmeiras dando pau na diretoria do Corinthians? Não, um faz uma piada, outro faz outra, mas para aí. Olha a diferença. É tenso. Tinha um programa, lembra aquele programa Deus Zebra Cast? Que eu participei junto com o Leandro Castan, e que o Leandro Castan falou para nós três